Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Júlio César e hoje eu estou aqui com o lendário livreiro de Curitiba, o senhor Aramis Chaim. Tudo bem, Aramis? Como é que vai o senhor? Muito prazer em ter a presença de você e dos amigos que estão nos fotografando. Muito bom. Fico muito contente. Eu geralmente faço as entrevistas online, né? Hoje tive a oportunidade de vir aqui até a livraria, depois a gente também faz umas imagens aqui dentro, pode conhecer um pouco mais, né? Quem ainda não veio para poder vir conhecer e quem já conhece também para entender um pouco mais como é que funciona o seu dia a dia aqui, né? Tudo bem? O senhor trabalha aqui desde quando que existe a livraria aqui em Curitiba? Olha, quando eu fiz a Universidade Federal, o meu curso é História, embora eu fiz também na época do Exército, eu fiz o curso de enfermagem, meu primeiro vestibular foi Engenharia Química e rodei um pouco o mundo, mas a importância desta livraria foi também pela própria Universidade Federal do Paraná. Havia nessa década de 60 o início de cursos de mestrados e doutorados. E era preciso ter uma livraria específica, seja em espanhol, em francês ou em inglês. E aí eu fui convidado por uma professora, Cecília Westphalen, e disse: por que você que conhece, eu já trabalhava com a Enciclopédia Britânica e depois veio se tornar a Enciclopédia Barça. Então, ela disse: você veja isso e é um bom caminho, né? Além de você querer seguir a carreira de professor, que eu fui no norte do Paraná, em Cianorte, lecionei 6 anos e meio. Mas aí eu fui até Espanha, Portugal e França e fiz contrato com as editoras. E daí nasceu a livraria Nova Ordem, assim denominada inicialmente, mas o que ocorre? Vai lá na Nova Ordem. Que Nova Ordem? Vai lá no Chaim, é o Chaim. E assim, Chaim ficou esse nome. Ficou o nome conhecido, o nome do dono, né? Do dono. Da livraria. Então essa década de 60, como vocês podem ver, ainda tem livrarias no interior do Brasil, em que eles vendem martelo, prego, né, e outras coisas mais. Mas, e às vezes eles têm livros. O livro é muito humilhado quando eles dizem que ir procurar um livro no sebo. Mas o sebo eu sempre digo, é um pedaço de um animal. O correto é você falar a língua portuguesa, assim denominada alfarábios, que são livros lidos, porque usados também, você usa uma roupa, um carro, um móvel, mas o livro não é. O livro é o único produto que é diferente de qualquer produto do mundo. Principalmente ele é tão importante que ele te dá a sabedoria. Sim. De você fazer muita coisa, e fazer até coisas boas e ruins, é claro. Mas é aí que está a importância vital para um país, para uma cidade. E a pobreza de livrarias desse país é tão grande que você vê, o estado do Paraná, que temos 399 municípios, eu acho que tiver 10 livrarias nos municípios, o restante continua vendendo papel e denominado livrarias. É verdade. Eu me formei na Unicentro, né, Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, e lá tinha uma filial da livraria do Chaim, né, durante um tempo lá. Eu sempre me chamou a atenção porque eu não sabia que tinha outras além dessa aqui de Curitiba, né? Como a minha família é daqui, eu conheço um pouco a cidade, né? Mas eu não sabia que tinha outras. O senhor teve várias outras livrarias na sua carreira? O sucesso foi tão grande e principalmente com a importação, e principalmente eu comecei a ir também à Argentina, que o setor editorial argentino naquela época dava de 10-0 com
com o editorial nosso. À medida que foi se procurando mais livros, hoje o setor editorial do Brasil ele é muito bom, com grandes editoras. Mas eu ia de carro e trazia o carro carregado, né? Era quase uma Kombi, não é, que eu vinha com ela. E sabe que mesmo no período militar argentino, eu passava com ela, vinha até aqui, não era incomodado, mas a minha carteira do Exército também me ajudava nesse período a fazer isso. E assim foi se fazendo, né? Primeiramente, a livraria começou com história, geografia, ciências humanas, e aí foi se estendendo para outros lados, né? O último que nós fizemos foi a área de direito. Eu já tinha vamos dizer assim, uma impressão sobre a advocacia, e embora seja o nome direito, mas eu tenho minhas dúvidas o que é direito hoje. Sim, infelizmente, né? Mas meu nome é Aramis Chaim, nasci aqui em Curitiba, estou com 82 anos de idade, e embora devo dizer para vocês que se eu fosse morar numa cidade do Paraná, além de Curitiba, eu ia escolher Maringá, onde eu montei uma livraria, ali Jacarezinho, Guarapuava, Joinville, até Porto Alegre. Depois eu fui fechando todas elas, porque o grande problema numa livraria é o livreiro. Tem que ter o livro e tem que ter o livreiro. Não é apenas você encontrar um ponto onde passam pessoas, você tem que conhecer o teu produto. E também o grande problema no Brasil é que você monta a empresa, você tem o gerente, tem o funcionário, e o que ocorre, infelizmente, é a mão de obra que, de repente, você recebe aí uma justiça do trabalho. Trabalhista, e hoje, para montar uma empresa, você tem que ver que o funcionário conhece muito mais as leis, não é, que o protegem. Daí você vê o número tão escasso de empresários, né? Sim. De um modo geral, para você pensar hoje em montar alguma coisa, você tem que ver que você tem 3 sócios, que é o setor municipal, estadual e federal. Então eles estão sempre contigo ali. E a parte mais importante é o lucro, né? Quando tem lucro é deles. Quando tem prejuízo, não, isso é responsabilidade sua. Né? Então, muitos desafios. Então são desafios extraordinários. Mas como você vai conhecer a própria livraria, onde nós temos quase 80 mil títulos, então muito bom. É muito bom. E você precisa conhecer dentro. Olha, por exemplo, na época da universidade, o departamento de Ciências Humanas foi visitado por um sujeito que é uma lenda no Brasil, chamado Malbataan. E por acaso o primeiro nome dele é Júlio César. Meu xará. Júlio César Souza. E aí eu já tinha condições de tempo, fui escolhido para ser o cicerone dele. Fomos visitar uma escola educacional e lá então a diretora colocou todos os alunos num anfiteatro para escutar o que ele falava. A coisa mais impressionante foi que ele me pediu uma gentileza você, professor Aramis, então, você fica lá no fundo e depois da minha palestra,
você me dá um sinal, vou falar 20 minutos. E vou dar 20 minutos para as perguntas. Era uma escola de primeiro e segundo grau. Bem, tudo bem, eu fiquei, e 5 minutos depois, ele já me acenou, eu fui até lá, o que aconteceu? Ele tinha uns 60 e poucos anos de idade, já na época, sim, já terminou a palestra, vamos embora. Ué. Eu disse, o que será que aconteceu? Sim, mas, professor, aconteceu alguma coisa? Sim, já. Eu venho de lá do Rio de Janeiro, de ônibus, encantado com a ideia de encontrar alunos que estão interessados com matemática, e vejo o que eu estou vendo ali. Os alunos, eles com Pato Donald, com revista em quadrinho, não estão nem aí para o que eu vou falar, eu vou embora. Os professores, então, ficaram desesperados para encontrar. Mas ele era um homem radical. Às vezes eu tenho algumas partes nesse sentido, né, do meu radicalismo, mas eu acho que a parte mais importante, e digo a vocês que estão vendo, é que vocês tenham princípios. Os princípios não podem ser abalados, seja por dinheiro, por religião ou por qualquer coisa. Princípio é princípio. E aí você vai sofrer, desgraçadamente vai sofrer. Porque muitas vezes você vai ter que, vamos dizer assim, dizer sim, senhor, pois não, tudo bem, mas isso custa muito caro. Sim. E aí vai o teu sobrenome. Hoje, se você for ver, perguntando para um jovem, ele não conhece mais o sobrenome do avô, né? O nome, né, das duas famílias. Então, eu sempre acho que João é qualquer um, Manuel também. Mas é onde que estão as origens. Isso é verdade. É isso que a livraria, ela tem esse princípio. Sim. De ensinar, de orientar, desenvolver, porque nós precisamos de raiz aqui nesse país. Sim, e é interessante, né, porque se a gente compara, hoje em dia tem, por exemplo, aquelas livrarias de aeroporto, assim, que só tem best-sellers, só tem revista de leitura rápida, essas coisas assim, né. E o senhor tem um foco completamente diferente. Aqui tem livros que são raros, difíceis de encontrar, tem vários exemplares, né, um de cada, pelo menos, tem, assim, para ter vários títulos diferentes, né. Isso tem a ver com o que o senhor estava falando, do princípio de ter uma livraria que tem um acervo interessante, né? E o meu funcionário, ele tem quase que uma obrigação, mas já com espontânea, ele leva livros para ler. Nós até chegamos a emprestar livros para pessoas que não estão em condições econômicas. Aqui mesmo, onde estamos fazendo essa entrevista, fins de semana ficam coalhados, né, de pessoas para ficar lendo à vontade. Tem um lugar que é um cafezinho, um chá, às vezes eu fico pensando nas livrarias que tem para chamar a atenção, então eles têm até degustação de comidas. E eu acho que não cabe. O livro, na verdade, ele exige unicamente ele no lugar. Tem que ser o principal. O principal é ele, senão talvez o único. Sim. Nossa livraria, nós não temos unicamente, fora o livro, nós temos uma caneta e lápis, e nada mais. O resto são livros. Legal. Exatamente. O senhor falou um pouco ali de conhecer as origens, né? Qual é a origem da sua família? Conta um pouquinho de onde veio a sua história. Pois olha, eu fui conhecendo aos poucos, né? Porque quando fui convidado para desenvolver com professores da Universidade Federal e de outros lugares, né, foi feita uma pesquisa para ver nos acervos onde estavam em cartórios, igrejas, documentação paranaense, da onde estavam. E assim, durante praticamente 2 anos,
se fez um acervo muito bom. Então aí você vai vendo a origem. Mas eu convivi com meu avô, ele é de origem alemã, e aprendi muita coisa com ele, principalmente que 6 horas da manhã são 6 horas da manhã. Você pode avaliar que naquela época não tinha essa história de gás, não é? Você ter nas casas, então, era a madeira e o fogão de lenha. Aí eu já levantava, já ia para cortar lenha, fazer o fogo, e ele ia buscar o pão, e aí contava as histórias. Ele chegou ao Brasil com 5 anos de idade, trabalhou na estrada de ferro, e do outro lado, né, o sobrenome Chaim, meu pai nasceu no Líbano, de origem muçulmana, xiita. Então, eu fui vendo que eu tinha essa origem. Mas qual foi a minha surpresa quando nós ganhamos o prêmio da melhor livraria do país, que depois eu vou mostrar para vocês, a Folha de São Paulo, que eu tenho muito guardado na minha secretaria. E passado mais ou menos alguns meses, eu fui recebido, veio aqui à livraria um embaixador do Irã. E aí ele me contou uma história fascinante, de que nas brigas de famílias, de tribos, século XIX, vamos dizer, muitas delas tiveram que sair do país, que era a Pérsia, antigamente, e foram para diversos lugares do país. Entre eles, algumas famílias, né, pegaram refúgio, atravessando então pelo mapa, vocês vão procurar então, ali tem a Pérsia, depois tem o Iraque, tem a Síria, e aí vem o Líbano. E no Líbano é famoso as montanhas, né, chamado Monte Líbano, até aparece na Bíblia. Assim, na Bíblia. Bastante. E esta região onde essas famílias ali se formaram. Entre essas famílias havia uma família Chaim, da qual a minha descendência é persa. Então eu tenho esses ramos, né? E tenho também, por casamentos, tenho um pouco de ucraniano, mas prevaleceu bastante o lado alemão, que é onde eu nasci no período da Segunda Guerra Mundial. E aí ainda falávamos em alemão, mas com o final da Segunda Guerra Mundial, houveram condições de que não podíamos falar. E se você falasse, você era perseguido. Os alemães foram muito perseguidos aqui no Brasil, e ainda precisa se contar essas histórias que houve simpatizantes em qualquer parte do mundo, né? Mas os alemães foram os mais perseguidos, e é outra história para nós contarmos. Exatamente. Eu mesmo nasci eu não tenho descendência alemã, mas eu nasci numa colônia de alemães lá em Guarapuava, que é Entre Rios, né? Entre Rios, é famosíssimo. Depois do período da guerra, justamente, né? O continente inteiro destruído, eles vieram para o Brasil, vieram em algumas colônias e uma lá perto da minha cidade, né? Mas eu queria te perguntar, o senhor falou que no começo da livraria foi para vários países, né? Para a Espanha, para Portugal, para conhecer o mercado editorial desses países. O que o senhor aprendeu assim de diferença que existe entre o leitor brasileiro e o leitor desses outros países? O senhor consegue ver uma diferença marcante, explicar um pouco o que o brasileiro podia fazer para se tornar um leitor melhor, talvez? Veja que é interessante esse fato, né? Por exemplo, o Barão do Rio Branco, que é o criador do Itamaraty. Ele, durante 4 anos, ele esteve em Washington pesquisando documentos para defender o território brasileiro, e onde haviam litígios, né,
principalmente entre a Argentina e o Brasil. E durante 4 anos ele ficou num apartamento onde ele foi fazendo essas pesquisas e voltou vitorioso, porque, para contar a vocês a importância dele, com as defesas que ele fez do território, ele conseguiu amealhar praticamente 1 milhão de quilômetros a mais nesse nosso território, legalizando-os, né? Daí temos aqui no Paraná Grover Cleveland, que foi um dos presidentes, que deu o laudo favorável ao Brasil. Mas quando ele ganhou todos esses dados, ele imediatamente largou dali e veio ao Brasil, onde veio falecer, e por incrível que pareça, veio falecer num dia de carnaval. Ele, naquela época, ele era tão importante que o carnaval foi transferido para outra data. Olha só. Mas o que importa nisso é que ele ficou os 4 anos ali praticamente fazendo a documentação e lendo, e do lado tinha teatro. Ele não foi visitar. Ou seja, o objetivo dele era aquele. Economicamente, ele não foi buscar lagosta, né, nem estrogonofe. Ele comia o mínimo, então era um homem inteligente e econômico basicamente para o nosso país. Deixo a vocês as interpretações do que vocês pensarem nisso. Então eu estou comentando com você que quando eu fui para esses lugares, o meu objetivo era fazer o contrato. Pouco eu conheci, né, dos países, mas fui a eles, né, menos nos Estados Unidos. E consegui desenvolver esses trabalhos. Na Argentina também foi muito bom, porque o setor editorial era muito bom. Lá eu fiquei mais algumas coisas, mas é interessante, ao invés de comer o famoso chouriço da Argentina, eu comprava em sacos ou caixas pêssego e fruta, né? Que a Argentina hoje é campeã nesse setor. Olha, eu me deliciava, então, era de manhã, de tarde, à noite, e era bem barato. Então, você comer pera, enfim, foi isso. Eu quero dizer para você que quando você monta alguma coisa, você tem que ter objetivo. Você não pode ir a lugares paralelos. Tem alguns países, né, onde o embaixador vai para lá, mas ele vai exatamente para festar, né? Não estou dizendo que é o Brasil, é claro. Fica também essas interpretações, não sou eu que estou dizendo, mas de qualquer modo a dívida brasileira hoje está perto de 10 trilhões. E eu não sei como é que chegou a esses 10 trilhões. Aí vocês vão estudar isso e sabe de que modo? Lendo, né? Desenvolvendo esse sentido. Porque todo governo que entra num país, a primeira coisa que ele toma cuidado é o Departamento de Estatística. Então, ele tem que colocar que as estatísticas naquele país está feliz, está maravilhado, né? Não sei qual o país, mas também vão atrás disso para descobrir o que é. Sim. Já me disseram, então, todas essas coisas você tem que analisar. Já me disseram que quando eu morrer, vai ter 2 caixões. Um para o meu corpo e outro para a língua. Né? Mas então, é isso aí. Muito bom. E à medida em que a coisa foi desenvolvendo, professores que vinham bastante aqui, saindo alguns já formados, que foram para outros estados, depois quando eles vinham, né, a ver seus parentes aqui, a primeira coisa que eles faziam, fora a visita, era vir à livraria. E a livraria foi crescendo, tomando um nome, desenvolvendo, e hoje nós temos
quase 550 metros quadrados de livraria, Nossa. além do nosso depósito. Tem ideia de quantos títulos tem? Olha, certa vez nós fizemos um levantamento com o depósito, nós tínhamos quase 80 mil Nossa. livros, e talvez aqui na livraria possivelmente devemos ter quase 50 mil. Nossa, é muita coisa, né? E de todas as áreas, porque eu começando com a área das ciências humanas e mesmo com história, aí depois fui desenvolvendo. E hoje é muito rica a área de medicina, física, química, matemática, uma estante de matemática. Mas já na década de 80 e 70, é impressionante que eu hoje tenho apenas 6 funcionários. Ah, sim. Nós já chegamos reduzida, a ter 39 Nossa. com o depósito para entregar livros para faculdades e empacotamento, concorrências, né? Então era preciso todo esse acervo humano, né? Aí você veja que depois do coronavírus que aconteceu, e antes disso já havia um grande problema que era as concorrências internacionais. Surge a Amazon, né? Sim. Então é fantástico de ver a Amazon. Eu acho interessante uma empresa como essa internacional, mas eu sempre faço meu paralelismo daquele cidadão que ele está em Guarapuava e ele conhece Guarapuava, onde ele nasceu, mas ele não conhece as cidades próximas, seja Ponta Grossa ou qualquer uma, mas ele conhece o que? Ele conhece Nova York. Os pontos turísticos. Né? Ele sabe, ele volta, né, garganteando, que ele fala muito bem inglês, até ele volta falando meio a língua portuguesa, né? Então eu estou debochando isso porque é uma verdade. Sim. O brasileiro não conhece, vai conhecer primeiro a sua aldeia, não é? Para você ver quem que está governando este país. E aí, o que eu acho, não existe, no meu entender, a livraria tem que ter essa imparcialidade, né? Você não pode ter livro de esquerda ou de direita. A livraria tem que ser de um âmbito universal. E salvo, vamos dizer, algumas editoras religiosas que têm seus pontos, né? Mas hoje já estão abrindo caminho para outros títulos dentro delas. O que eu acho que essa história de esquerda e direita eu também sofri muito. Perseguição. Não, você só tem livro comunista. Não, você só tem livro fascista. Então o brasileiro ainda, né, o estudante, o estudioso, ainda ele não tem liberdade de pensamento. Isso é difícil. Né? Vamos assim, tanto é que alguns, se você for ver, tem até argola no nariz para ser enviado, vai cheirar isso, vai cheirar aquilo. Você pertence àquele grupo, eu diria mais que pertence, são pessoas que pertencem a quadrilhas. Nós precisamos destruir as quadrilhas. Nós precisamos pensar em estudo, nessa universidade de assuntos para poder discutir. Você veja que José Bonifácio, que eu considero um dos grandes nomes da história do Brasil, ele, em 1819, quando ele veio para cá, de Portugal, ele estava, e um grande geólogo, né? Sim. Você veja que pouca gente sabe, até eu vim nos estudos que eu estava lendo, ele foi o descobridor do lítio, que é o mineral mais famoso. Mas então ele conversando lá em Portugal, ele disse que ele estava aborrecido porque vir ao Brasil, ele não teria com quem falar.
Tal a inteligência dele. O mando que o senhor falou, né, de José Bonifácio, se não me engano, tem até um mineral que o nome é andradita, né, em homenagem a ele, né, que é andrado, Isso, né? Olha, ler a biografia dele, que é muito difícil, mas eu tenho aí, é fantástico. Pois é. O Jorge Caldeira, por exemplo, fez um trabalho fascinante sobre a vida no período da independência. E você veja que José Bonifácio se aliou a Leopoldina, que veio a ser a imperatriz, de origem, veio da Áustria, e ela tem um aparentamento até com toda a corte da Europa. Mas aí ele não se sentiu tão só, porque, embora Dom Pedro tivesse seus conhecimentos, e a corte também, mas os dois formaram essa cultura, né, de ver que esse país não podia mais ficar sendo dominado por Portugal. Infelizmente, né, nós tivemos a nossa independência, mas continuamos sendo colonizados. Tirado Portugal, veio a Inglaterra, da Inglaterra passa para os Estados Unidos, e aí continuamos. Tenho pena de países, de continentes, seja América Latina, África ou mesmo Oriente Médio, de que seremos sempre essa divisão entre colonizador e colonizado. Também é algo que eu deixo para saber se nós somos um país colonizado ou colonizadores. Fica nesse sentido. Até falando nisso, o senhor começou a livraria em 1968, né? Na época, até quando o senhor foi fazer esses contratos em outros países, assim, a ideia era trazer livros na língua original ou era para trazer, fazer traduções em português ou não? Veja, Portugal tinha um acervo muito grande. E é interessante nesse período de Portugal que ainda quem dominava lá era o Salazar. Então tinha livros nesse sentido. E também tinha livros de algumas editoras extremamente marxistas. Mas eu trouxe tudo, né, o que for possível dessas editoras. Foi fantástico porque aconteceu uma vez até aqui na livraria de que eu fui denunciado por alguns livros proibidos e o pessoal da Polícia Federal, que na época era aqui uma rua acima da livraria, aí o cidadão veio, viu os livros e disse: Chaim, não me faça eu perder tempo, eu tenho aqui, dizendo até, a denúncia veio do Rio de Janeiro para eles, mas você continue vendendo esses livros, mas embaixo, né, do balcão. E assim continuamos fazendo isso. Que bom, pessoas, né? Sim. Pessoas que ele era estudioso, ela também, né? Me lembro da outra pessoa que fez ciências sociais, e até eles compraram alguns exemplares também. Sim. Isso eu acho genial que eu tive essas sortes, né? Mas referente a quase 11 filiais que eu tive, só quero dizer para você que eu comecei em 66. Em 67, aí nós conseguimos os direitos, né? Já com a documentação. Mas o conhecimento de trabalhar com livros, com outras coleções, facilitou bastante. E eu me lembro, nessa época, que você ser professor, você tinha até um salário razoável, onde eu fui para Cianorte, alguns anos, lá lecionar. O negócio é que foi decaindo de tal maneira que e o professor foi cada vez mais sendo vedado para ele
conversar, de abrir a boca, né? Isso era como professor de história? Professor de história, né? Universitário ou de escola? Eu trabalhei no ensino de primeiro e segundo grau na época, né? E aí requisitado também com as faculdades de fazer palestras, né? Então me inteirei delas também. Mas tudo estava se fazendo e hoje é o que nós temos esse Brasil ainda faltando, mas já com nós temos faculdades extraordinárias, né? A nossa federal, por exemplo, é um exemplo, né? Colégio Estadual do Paraná que eu fiz, e para dar uma ideia a vocês, esse Colégio Estadual do Paraná, ele era considerado um dos melhores da América Latina e foi construído por Manuel Ribas. Para vocês verem que Manuel Ribas, hoje aqui no Paraná, o pessoal conhece esse grande governador quando eles vão comer lasanha e macarrão em Santa Felicidade, que é um bairro italiano. Sim. Mas se pergunta para esse motorista que vem até o hospital aqui, onde ele traz os pacientes. Então ele seja do município, você diz, escute, mas por que tem esse nome desse município? Ele diz, eu não sei, mas ele nasceu no município. Tal está o analfabetismo na história, na geografia, nas letras. Caetano, o Galindo, por exemplo, escreveu um belo livro extraordinário que eu recomendo, que é As Origens da Língua Portuguesa. Enfim, ninguém sabe que o prêmio Nobel da língua portuguesa não é nem um brasileiro, é um português. Né? Então, tudo isso faz com que a gente vá vendo como é que está a cultura brasileira. Eu, às vezes, tenho minhas dúvidas de ensino à distância. Como é que você vai ensinar à distância? Tem deputados, né? Não me lembro de qual país, mas o deputado se formou, ganhou o diploma da área de advocacia, de direito, e continua, parece que ainda deputado neste país, né? Que eu não sei qual é o país. É só vocês pesquisarem, vocês vão saber. E assim, algumas faculdades vendem diplomas. Saiu agora nos jornais da Folha de São Paulo ou o Estadão, de que algumas faculdades estão vendendo diplomas. Sim. Como é que nós estamos nisso? E aonde que está o setor jurídico? Tem alguns países em que tem o setor da justiça, mas é mais para soltar ladrão, né? Então também, nunca me contaram, mas sempre o pessoal que vem aqui me conta essas histórias, existem países para isso, né? Eu ainda nunca soube quais são esses países. Mas enfim, estou abrindo para vocês algumas ideias, né? Fora o homem que calculava, né? Mostra um pouquinho dos livros aí que o senhor trouxe para a gente. São alguns livros interessantes para o acervo, quem quiser, né? Esse homem que calculava, eu acho que ele trouxe com ele um pouco do Oriente Médio, né? Porque os contos dele são fascinantes. Aqui era um ponto do Dalton Trevisan. Isso eu quero que o senhor comente daqui a pouco, as figuras que vinham aqui na livraria. Mas eu já estou com um livro na mão, onde Dalton Trevisan era um grande amigo do Poti Lazarotto. É o grande desenhista e pintor que nós temos aqui, em alguns livros até. Então aqui nesse livro tem o histórico e as ilustrações, né? Aonde Dalton Trevisan andava e aonde estavam os quadros, né? O senhor poderia levantar um pouquinho? Os quadros do Poti. Os dois
eram visitantes e amigos aqui da livraria. A casa do Dalton Trevisan fica umas 2 quadras daqui, né? Fica exatamente. Eu não dá sei pra se ele dizer. morou lá até o final da vida dele. Ele morou ali o Baldino do Amaral. Então ele saía da cidade, da casa dele, passava aqui, conversávamos e continuava o seu trajeto. Até que a casa parece que foi assaltada e ele teve que sair de lá, e nós, no último ano, quase 100 anos, que ele ia completar, que ele veio falecer. Me contou muita coisa e não precisava dizer para mim que era segredo. Então, tem algumas coisas interessantes, mas é considerado um dos maiores conhecedores também da língua portuguesa. Sim. E o que eu sei que não dá para contar tudo, mas o que o senhor costumava conversar com ele, assim, quando ele vinha aqui na Olha, livraria? você imagine, com toda a timidez dele, ele escreveu aqueles livros e às vezes eu fico pensando se não é esta sociedade que nós temos aí, não é? É uma permissiva e todas as coisas, né? Que ele escreve no livro, um pouco de processos na literatura um pouco pesada, que alguns colégios até não adotam. Mas é muito interessante ler os livros dele e ver se não é uma parte da sociedade brasileira. Com certeza. Né? E o Leminski, por exemplo, esse já foi muito mais amigo, onde ele já vinha quase diariamente quando ele estava aqui. Ele subia, ficava ali no café, com meia dúzia ou às vezes com 10 livros, ficava dando uma olhada e depois à tarde ele ia embora. Leminski também me deixou muita saudade. E todos esses, você veja, por exemplo, Brizola, quando veio para fazer a campanha a um governador aqui, ele veio aqui, na livraria. E assim são pessoas, né? Ministros, você vê que o ministro da Justiça, né, Félix Fischer, ele, quando vinha de Brasília para cá, para ver os parentes, a primeira coisa, a mulher dele disse assim, sabe, Chaim, eu fico impressionado. Dado o aeroporto, ele diz para mim, então vá para casa que eu vou passar na livraria do Chaim. Então são fatos assim interessantes. Mas eu não... o que nós estamos vendo sobre a mulher hoje em dia, eu vivi com meu avô, já ele viúvo, então quando eu saía do colégio, à noite, ele estava me esperando para tomar as lições das áreas que eu aprendia. E eu passava numa rua, né? Uma rua, vamos dizer, onde como é que eu posso dizer, não dá para falar assim mas das mulheres que vendiam o seu corpo, né? E aí, você imagina, eu com 14, 15 anos de idade, elas seguravam a gente, mas vem aqui, meu querido, e tal. E aí eu contei para ele e falei a palavra, né? Aí ele disse assim, nunca mais use essa palavra, porque atrás de uma prostituta tem um prostituto, e a mulher que está nesse lado, ela não gostaria de estar vendendo o seu corpo para um sujeito que é bêbado, que é sujo, né? Que tem que aguentar doenças. Então, aí ele disse, então toda mulher precisa de respeito, porque são elas que nos criaram acima de tudo. Sim. E começa a humanidade aí, né? Então, e hoje a gente está vendo aí, né, estupros. Eu fico muito intrigado com isso. Eu teria já mais uma política mais, não policial, mas resolveria mais exatamente, né, para o sujeito nunca mais
procriar. Então não vou dizer para vocês de que modo seria isso. Mas se nós fôssemos policiais ou fôssemos presidentes, o que nós faríamos? Enquanto você tiver valores e virtudes, você não pode aceitar o que está acontecendo. Isso que eu queria comentar, o senhor aprendeu muito, foi o seu avô que te passou muito disso, do que o senhor até falou que tem como princípio aqui na livraria também, como ética de trabalho, assim, foi muito com certeza, levantar cedo, não é? Obedecer, né? O alemão, de um modo geral, ele tem um aprendizado extraordinário, né? E é fundamental para ele a família e o grupo social, né? Como qualquer comunidade, você veja, os italianos têm aqui a sua região, os poloneses também têm, os ucranianos, e eles se asseguram num grupo social, e é uma questão de proteção também, né? Assim é a Alemanha, os alemães que nós vemos aí, e as grandes cidades que a gente vê em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é só você ver as origens deles, né? Então é um povo trabalhador, mas não sei se vocês conhecem, mas conhecer o norte do Paraná, aí a gente vai ver que esse Paraná é realmente grandioso. E quem desenvolveu essa parte da área agrária foram paulistas, mineiros e nordestinos. Trabalhar naquele sol terrível tapar a boca de quem fala do nordestino também. É verdade. Então, tudo isso é história. Mas você precisa conhecer a tua aldeia, né? Antes de ir para Nova York. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque aqui a livraria, ela representa bem isso, assim, é um local celebrado aqui na cidade, é um local, é algo bem local, bem típico daqui, mas é uma janela para todos os lugares do mundo, quando você tem os livros, né? Sim. Então, é exatamente aqui, essa figura. Assim, né? A discussão aqui, às vezes, é meio calorosa, sabe? Você veja, eu fui educado pelo avô, ele tinha a sua bibliotecazinha, mas com ele eu aprendi a gostar de essa de Queiroz. Então, embora tenhamos Saramago, o prêmio Nobel, né? Da língua portuguesa, que eu me dei muito bem com ele. No São Paulo, ele disse, até quando ele disse assim: Chaim, que terrível, sair do aeroporto para vir até numa Bienal e as escritas, todas elas, não é, em inglês. Aí então, hoje, eu acho que está igual ou até mais, né? Aí a língua inglesa é importante. Mas você não pode tripudiar sobre o que foi a formação do Brasil, porque a língua é que unificou esse país também. Sim. Né? Aí, depois eu fui conhecer as obras de Monteiro Lobato. E olha, Monteiro Lobato, esse é um livro extraordinário, raríssimo. Quando a editora brasileira perdeu os direitos, vamos dizer, escandalosamente o que aconteceu, é outro capítulo da história, né? Esse livro pouca gente conhece, O Carimpeiro do Rio das Garças, muito interessante, né? Além de Caçada de Pedrinho e outros títulos. Eu com o tempo fui aprendendo e professores que queriam editar livros. Esse eu tenho um prazer que nós editamos o Atlas Histórico do Paraná, onde começa com 7.000 anos atrás, mostrando nas barrancas do Rio Paraná, aonde os índios, vamos dizer, do Estreito de Bering, atravessando o norte, a América do Norte, a América Central, e vindo, né, pelas cordilheiras até chegar a vir para cá. O livro é fascinante, porque ele vai indo com como é que o estado do Paraná foi povoado. Quem se interessar
por uma obra como essa, está aí. E o seu trabalho como editor, também foi. No momento, está editando alguma coisa para sair? Eu tenho, futuro? É que a gráfica, que é o mais importante, a gráfica, o cidadão vendeu seu maquinário, já com certa idade, né? Então, estou procurando ainda alguns livros. Mas, por exemplo, essa obra aqui, Sem Família, é considerado um livro fundamental na literatura europeia. E conta a história de um menino. Vou dizer para vocês que esse eu considero entre os 100 livros mais importantes que eu li. Olha só. Com um final feliz. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas nas escolas, né, adotando Drácula e outras coisas mais. Eu acho que tem tanta coisa, nós temos que criar um final feliz, né, dentro das escolas. Quando eu estava terminando o colégio estadual, o 3º ano, o professor me deu esse livro, El Hombre Medíocre. Esse livro me acompanha, digo a vocês, 60 e poucos anos, e eu leio ele toda semana uma página. Que legal. Devo dizer para vocês que ele é muito forte, viu? É escrito por um médico da Argentina, e tem uma página aqui que, se você for ver, não sei se você consegue falar, escrito há 150 anos sobre o Brasil. Veja o que diz aqui. Olha. Vamos ver. Os desonestos são uma legião. Assaltam o parlamento para se entregar a especulações lucrativas. Vendem seu voto a empresas que mordem os cofres do Estado. Prestigiam projetos de grandes negócios com o fisco, cobrando seus discursos a tanto por minuto. Pagam seus eleitores com destinos e dádivas oficiais. Comercializam sua influência para obter concessões em favor de sua clientela. Sua gestão política costuma ser tranquila. Um homem de negócios está sempre com a maioria, apoia todos os governos. Tá bom, chega. Você vê. Acho que você começa a ler isso, você começa a ficar pensando, mas qual país é esse? Né? E você vai vendo, né? É um livro de ética. Ele é um grande médico argentino. Os argentinos consideram que, depois da Bíblia, o livro mais importante. Eu ganhei de presente, mal sabia que eu ia ser o editor desta obra. Olha, que legal. É muito boa. O Homem Moderno, né, que acompanha, eu fui na Espanha, consegui os direitos de ser médico. Né? Mas digo a vocês que não preciso ler também de tudo, mas um dos capítulos ele diz assim, resumindo, o homem moderno não tem referenciais, vive num grande vazio moral, não é feliz, embora ele tenha prédio, tenha algum dinheiro no Citibank ou em qualquer banco, né, que seja, mas aonde que está os valores, né, da família e de o que quer que seja. Você veja um trabalho fascinante, né? E assim eu tenho grandes livros, posso dizer a vocês. E aquela história que eu digo que o brasileiro conhece as cataratas de Niágara, mas não conhece o nosso Foz do Iguaçu. Olha que trabalho incrível, de um jornalista, né? Onde ele faz para mostrar, porque Foz do Iguaçu é antes e depois, né? Deixa eu pegar aqui, né? Olha que trabalho fascinante que é Foz do Iguaçu. Ergui um pouquinho aqui. Tá. Acho que deu, né? Então, esse é um livro totalmente ilustrado, né? E escrito em português, inglês e espanhol. As pessoas ficam pensando, puta, o que dar de presente? Tem tanta coisa para dar de presente num livro. Pois é. Olha que araucária, né? Esse Zig, né? É um fotógrafo daqui do Paraná. A obra eu considero entre as obras mais lindas para conhecer o Paraná.
Olha, vou abrir para vocês terem uma ideia, né? Já começa, né, na capa, e aí vai à frente, todo ele com fotografias assim fantásticas da araucária, que é o símbolo do Paraná. Muito um símbolo tão importante, tão diferente. Eu né? poderia trazer muitas coisas, muitos livros para falar a vocês. Esse livro é uma obra rara, História dos Estados Unidos e de como eles manipulam o mundo, principalmente a América Latina, a África, Oriente Médio, então nem falar. E para que serve a CIA e o FBI? Então está lá um cidadão que é governador ou presidente e não está de acordo com a política americana, aí vai pegar o helicóptero e o helicóptero cai. Então, um acidente que o helicóptero não estava bem, sabe? Então, essas histórias, e um dos grandes nomes da história do Brasil, né, é prefaciado por Heródoto Barbeiro. Sim. Um livro que vale a pena ter. É uma obra raríssima, mas eu ainda tenho alguns volumes. Né? Agora, se você quer conhecer a história da independência, é ler José Bonifácio. É verdade. Eu tenho alguns livros também aqui, onde, por exemplo, Delmiro Gouveia, Plácido de Castro. Delmiro Gouveia teve ele foi o que desenvolveu a indústria algodoeira no Nordeste. E aí ele montou uma cooperativa porque os nordestinos eram explorados, principalmente por uma empresa chamada McKinney Cotton. Se você for à casa e perguntar para a vovó ou para a mamãe, ele vai mostrar aquele carretel, né, de fios. E o seu Delmiro Gouveia, que tem até o nome da cidade, ele foi desenvolvendo e começou a exportar tanto que a empresa chegou e pediu para ele que queria comprar a empresa. Ele aproveitou a cachoeira de Paulo Afonso também e ele não quis vender. E num domingo estava ele na frente de sua casa e eu acho que talvez alguém que estava caçando passarinho deu 3 tiros nele. Nossa. Devo dizer a vocês, para mim, a história dele é uma história fantástica. Esse é um herói. Plácido de Castro, já do Rio Grande do Sul, engenheiro, foi para ganhar a vida na Amazônia. E lá ele foi convidado pelos amazonenses, na região ali do Acre, que o Acre sempre pertenceu ao Brasil, mas por um acordo idiota, né, de certos ministros na época do Império, foi feito um acordo e entregue esses 200 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho do Acre hoje é 153 mil. Foi dado à Bolívia, com medo de que a Bolívia entrasse em guerra contra o Brasil, aliado ao Paraguai. Né? Aliás, o Brasil também teve uma sorte muito grande, porque todos esses países ligados aqui da América do Sul sempre tentaram ganhar um pedaço do território. E ele ficou o herói da época, né? E conseguiu, com o Barão do Rio Branco, que através do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, que o presidente da Bolívia aceitasse o acordo e que o Acre continuasse com a gente. É uma história fascinante, espetacular, quem quer saber estar atrás de heróis. De qualquer modo, Júlio, se você for analisar, com uma tristeza muito grande, que esse 7 de setembro, que nós vimos uma minoria de pessoas fazendo as festas da independência do Brasil,
nós vimos lá em São Paulo o público andando, né? E com uma bandeira dos Estados Unidos no meio. É a primeira vez que eu vi isso, né? Tem alguns enrolados com outros países aí também, mostrando. Então, onde está esse patriota no Brasil? E as outras pessoas vão vendo, né? As crianças vão vendo e aprendendo isso. É a nossa televisão, onde as danças são mais de bunda do que de música, né? Então, tudo isso você precisa analisar. Você precisa ver que o processo hoje, talvez no mundo, nessa globalização que nós estamos vendo, é a destruição da família. Sim. Então, esse é o grande legado desgraçado que nós estamos vivendo aqui. Sim. Eu deixo, então, as pessoas analisarem e verem que a livraria ainda, com os seus confrades que aqui vêm, amam e gostam desse país. É verdade. A gente já está encaminhando aqui a nossa entrevista para o fim, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco. O senhor falou, por exemplo, da amizade com o Paulo Leminski, né? Sim. Quando essas figuras ilustres aqui vinham na livraria, os assuntos eram esses que a gente está falando aqui, assim, isso não de tenha política, dúvida. de história. Eu não sei se o período militar, vamos dizer, eu acredito que havia perseguição, né? Para eles continuarem no governo. Você vê um dos lados horríveis dali, não é apenas essa perseguição de alguns morrerem. Você vê, nós tínhamos uma das maiores empresas aéreas chamada Paner. Pouca gente conhece essa história. Era a terceira empresa comercial no mundo conhecido. E quando o governo se estabeleceu, período depois de 64, a perseguição foi de tal maneira que eles destruíram a Paner para ser substituído pela Varig. É outra história para você ver. Você veja histórias como, por exemplo, Landau de Moura. Pouca gente conhece. Landau de Moura foi exatamente o inventor do rádio. Ah, sim. E ele foi aos Estados Unidos, era um padre, reconhecido, né? Que ele era o inventor, mas lá estava quem? Estava Marconi com Thomas Edison, né? Que não deram. E quando ele volta para cá, a ignorância era tal maneira que ele, no interior, ele montou o seu rádio, e aí consta no livro da história que o pároco da aldeia reuniu as pessoas para ir destruir, que ele estava falando com o diabo. Nossa. Então, são histórias, mas estou falando isso no início do século XX, né? Sim. Então, veja, ignorâncias existem demais, né? É preciso tirar essa história, é preciso você ver que Cristo é o libertador, se nós formos ver, né? Esse é o grande homem, e ele estava... Só que ele estava no lugar, estava falando umas bobagens, não é? No período dele, e aí tinham que matá-lo, não é? Enfim. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que diferencia um livreiro de um mero dono de livraria, de um mero empresário que quer trabalhar com livro, com publicação. O que é um livreiro? Olha, livreiro é tudo isso que você viu. Estamos conversando, falando... ele torna o indivíduo mais leitor, né? Quem vem aqui à livraria não volta mais. É um local extremamente perigoso para quem quer aprender. Eu vejo isso e veja, nós estamos desde a década de 60 e hoje é a terceira geração, porque o avô, né? Aquele senhor que vinha, trouxe o pai, e agora está trazendo o filho. Então, é fantástico. E o pai, o avô, chega e diz, olha, esse aqui é o Chaim, você quando quiser alguma coisa, você fale com ele. Então, fale com ele, que é o livreiro. Nós temos
uma estante pequenina de autoajuda. Mas a autoajuda me lembra sempre uma bengala. Se você quiser ficar na dependência, olha isso, aquilo e tal. O que é preciso é o indivíduo andar com os pés dele próprio, desenvolver. Estamos tremendamente ruins. Sabe que existe um dicionário de matemática de R$10? Nossa. Então, livro é caro, eu acho que a ignorância é mais ainda. Com certeza. Né? E está aí à disposição, né? Muito bom a nossa conversa. Depois, se você quiser apanhar os donos do mundo para conhecer um pouco, tem ali em cima, talvez a quem está assistindo essa nossa reportagem, tem um livro chamado Onde Está Wally, né, que é famosíssimo. Sim. Agora saiu você apanha aquele livro que está ali, aquele aberto esse ali, né? aberto. Pode trazer aqui. Você vê que espetacular. Então, no mesmo sentido de Wall-E, né, você vai encontrar os personagens. E ele é muito mais, ele é mais barato, mais em conta, né, do que o outro exemplar. E assim vai, né, para encontrar. Isso aqui é para a idade de criança até 110 anos de idade, viu? É um livro que reúne a família para procurar os personagens. Muito bom. Então, está aí à disposição. Chaim, muito obrigado pela nossa conversa. Bastante Espero saúde poder voltar outras também. vezes aqui também. Que corra muito tudo bem para vocês também, viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.